Fala galera, professor Diego, aula de História. Vamos falar sobre populismo no Brasil. Agora o governo é Vargas, 1951 a 1954. Se você lembrar que os governos deste período, baseados na Constituição, são de 5 anos, você nota que existe um problema aqui. O governo de Vargas não chegou a seu fim ou teve o seu fim antecipado. Mas antes de falar disso, vamos começar do começo, como já diria a história. PTB, o partido que Vargas vai representar nessas eleições em substituição a Dutra. Vargas defende duas propostas básicas. A primeira delas é o trabalhismo. Trabalhismo que nada mais é, naquele momento, do que o pilar central, ou seja, o caminho por onde Vargas deveria começar para reconquistar o apoio que o governo havia perdido durante o período Dutra. Vargas vai promover a retomada dos programas sociais e dos incentivos aos trabalhadores para conseguir colocar os eixos da economia de volta nos trilhos. A segunda proposta é o nacionalismo, que faz quase que um complemento ao trabalhismo, incentivando ou beneficiando aí as indústrias. As indústrias estão deixadas de lado no governo Dutra e que agora com Vargas voltam a ser o centro da atenção da nossa economia. Essas críticas explícitas a Dutra na proposta prática são o que levam o Vargas para o seu segundo governo. Esse segundo governo do Vargas, que vai ser pautado pelo trabalhismo e pelo nacionalismo, ele vai contar para essa eleição com o apoio direto dos trabalhadores e dos empresários, dois setores que andavam muito insatisfeitos com os rumos da política nos últimos 5 anos. Porém, essa atenção considerada excessiva de Vargas às políticas, por assim chamada, públicas ou sociais, vão enfrentar a resistência dos grupos militares. Vargas vai governar na prática como? Com a aproximação ao capital estrangeiro. Ele não vai deixar de lado a aproximação que havia começado no período do Dutra. Porém, agora, com uma aproximação muito mais voltada para resguardar os interesses da indústria e do capital nacional. Uma aproximação muito mais cautelosa e muito mais direcionada ou intencional para resguardar a indústria brasileira. E aqui está o principal foco: fomento às empresas estatais e privadas. A política do segundo governo Vargas, ela vai ser baseada a partir da criação do BNDE, o Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil. Esse banco, ele vai ser responsável por captar recursos no exterior, principalmente com os Estados Unidos, e reverter ele para a criação de empresas nacionais, estatais ou nacionais privadas, para que com isso ocorresse uma ampliação do parque econômico, um desenvolvimento do Brasil em setores cruciais, em setores de base. E isso vai gerar uma segunda onda de industrialização e um crescimento a partir das lacunas que existiam dentro da nossa economia. Vargas vai atuar também de modo a intermediar, a voltar a fazer ou exercer aquele papel de pai dos pobres e mãe dos ricos, flexibilizando a legislação sindical, concedendo dessa forma benefícios para os trabalhadores, para que as suas reivindicações fossem ouvidas ou chegassem até os ouvidos dos industriais. Desse modo, oferecendo fomento às empresas e ouvindo melhor os trabalhadores, Vargas vai conseguir articular a política desse período, desenvolvendo um carisma pessoal muito grande, principalmente pelas massas, sendo talvez o principal expoente do que ficou conhecido como populismo no Brasil. Quando a gente vai falar de nacionalismo, um ponto muito importante que a gente deve ter em mente é a disputa que ocorreu em torno do petróleo. O petróleo, nesse momento, para o Brasil, década de 50, ele simbolizava a riqueza, digamos assim, que era o principal ponto de discussão. Existia um grupo ao qual se denominava como os nacionalistas e outro grupo ao qual se denominava os entreguistas. Qual que era a grande discussão? A discussão era, dentro dessa perspectiva liberal, o petróleo que havia sido encontrado ou achado no Brasil, ele poderia ser explorado por quem? Por uma empresa estatal ou deveria ser entregue à iniciativa privada e abrindo assim o campo para as indústrias estrangeiras?
Getúlio Vargas defendia que o petróleo deveria ser explorado por uma empresa estatal, nacional, que defendesse essa riqueza como um tesouro da pátria. Por isso se criou a campanha O Petróleo é Nosso. E essa campanha e todo o apelo varguista em torno disso fez com que houvesse a criação da Petrobras em 1953 e a consequente vitória governista. Essa vitória governista, ela expressa não só uma vitória do nacionalismo, uma proteção das riquezas, como também o que é entendido como uma afronta a todos aqueles grupos, principalmente os militares, que já vinham desempenhando um papel de oposição muito forte devido à influência dos Estados Unidos por meio deles. É muito claro aqui o começo da crise do governo getulista. Essa crise que vai ser escancarada com as greves trabalhistas. O trabalhismo, assim como o nacionalismo, foram os dois pilares de sustentação da campanha de Getúlio. E aqui eles não poderiam ficar de fora. Os trabalhadores estavam exigindo um posicionamento e uma postura dos empresários com cada vez mais força. E no 1º de maio, os trabalhadores vão à rua exigindo reajuste nos salários, melhoria nas condições. Getúlio Vargas, pressionado por essa imensa base de apoio, cede e oferece, por meio do seu vice-presidente, João Goulart, 100% de aumento no salário mínimo. Era o ponto principal para se deflagrar a crise e a oposição ao governo getulista, que agora contava primordialmente com o apoio das massas, mas cada vez mais perdia o apoio dos empresários e já não contava mais com o apoio das elites, principalmente as elites amparadas pelos interesses dos militares. Começam então fortes campanhas contra o governo do Getúlio, colocando em pauta processos de corrupção e denúncias que gerariam ou estavam em favor do impeachment. Getúlio Vargas, cada vez mais pressionado, ainda sofre um outro grande golpe, o que ficou conhecido como o atentado da Rua de Toneleiros. Um segurança pessoal de Getúlio é acusado de atirar uma das principais figuras de oposição ao seu governo. Carlos Lacerda era um jornalista que representava os interesses da UDN. E esse jornalista estava transitando quando um dos seguranças pessoais do Getúlio atirou e acertou uma outra pessoa. Porém, se dizia que visava Carlos Lacerda. Esse atentado, ainda que não tenha efetivado na morte do Carlos Lacerda e nem contasse oficialmente com a participação do Getúlio, foi o ponto crucial para que Vargas perdesse a sua base de aliados. Essa perda de aliados, agora irrestrita, começou uma campanha muito forte e uma exigência em torno da sua renúncia. Vargas, pressionado entre a renúncia e um possível processo de impeachment, opta por uma saída que ele julgava mais honrosa. Suicida-se e parte desta vida, como ele diz, para entrar na história. Assim encerra o segundo governo Vargas. Muito obrigado, até a próxima.